Povos e nações, famílias de Deus, ouçam esta palavra que está no livro do Gênesis, capítulo 12. Preste muita atenção. O Senhor disse a Abraão: parte da tua terra, da tua família, da casa de teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti, diz o Senhor, uma grande nação, eu te abençoarei. Tornarei grande o teu nome. Tu serás uma bênção. Versículo 3. Agora preste muita atenção, porque será o título, o tema desta pregação e deste ensinamento que você vai ouvir. Versículo 3. Eu abençoarei os que te abençoarem, e quem te injuriar, eu amaldiçoarei. Isto é, quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, diz o Senhor. E em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas. Cuidado com esta palavra na Bíblia. Você que estuda a palavra de Deus, que prega a palavra, que ensina a palavra, e você que ouve. Cuidado com esta palavra na Bíblia. Todos, tudo. Essa é uma palavra da nossa língua portuguesa. Palavra da nossa língua. Mas na língua hebraica, na língua antiga, na língua do reino de Deus, da palavra de Deus, essa palavra todas, todos, tudo, não é de modo geral como nós pensamos ou julgamos na nossa língua. Estou interpretando a palavra de Deus para você entender melhor. Você que é católico, cristão, evangélico. Você que está ouvindo, porque há muitos erros pregados em nome da Bíblia, de Deus e de Jesus Cristo. Muitas falsas religiões, muitos pregadores que estão iludindo, enganando e ensinando erros em nome da palavra de Deus, em nome de Deus. Muito grave, muito grave. Aqui ele diz, Deus, a Abraão, naquele tempo, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. São todas as famílias da terra que foram e estão sendo abençoadas? Não. Não. Então, essa palavra todas, nós vamos substituir. Nós vamos traduzir a uma palavra correta, para que você entenda que não são todas as famílias que são abençoadas, e por que não são, você vai saber. Então, substitua aí essa palavra todas, que não é todas e nem tudo, pela palavra muitas. Muitas nações, muitas famílias na terra serão abençoadas. Não todas, não todas. Você está entendendo? É uma correção das traduções. Porque a Bíblia inteira, na Bíblia inteira, todas as traduções, tem essa palavra aqui, traduzida por milhares e milhares de tradutores, antigos e modernos. Tudo, todas. Quando você ler em algum texto da Bíblia, então você já sabe. Isto significa muito, muitas. Essa palavra todos, tudo, muito, muitas. Versículo 4. Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abraão, o pai de Ló era Arão, com o nome Arão, tinha falecido e moravam juntos. Eles vieram lá da Mesopotâmia, antiga Babilônia, terra dos caldeus, antigo. É de lá que Abraão morava, nasceu lá. Seu pai Taré, sua família, seus parentes eram de lá. Eram de lá. E eles foram imigrantes ali em Harã. Harã, aqui, é a Síria hoje, Síria.
Quando você vê a Síria, o Líbano, aquela região ali, ali era antigamente o território de Arão. Abraão estava ali, na Síria. Os arameus, Síria. Não é a Síria. A Síria é outra localização, outra nação. A Síria, ali é Síria, para não confundir. Síria. Então, era ali que Abraão estava, com seu pai, Taré, suas famílias, seus parentes, seus rebanhos. Deus diz para ele deixar esse lugar, os parentes, a família, e ele fez. Então, aqui diz, Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Ele tomou sua mulher, Sarai, mulher de seu filho, Sarai, mulher de seu filho Abrão, perdoa. Ele tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho, e todos os bens que havia adquirido, e os seres que mantinham em Harã, partiram para a terra de Canaã. Canaã, que hoje é ali a Palestina, o território de Israel, Jordânia, Israel, hoje. Canaã, terra dos cananeus, dos amorreus, nessa época. Versículo 3, esse é o tema. Esse é o tema. Esse versículo 3. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Eu amaldiçoarei, diz o Senhor, aqueles que te amaldiçoar, e abençoarei aqueles que te abençoar. Muitas das famílias da terra serão abençoadas em ti. Eles vão ter a mesma espiritualidade, Deus está dizendo, a mesma fé que você. Serão um povo eleito, convertido. Todos os judeus são filhos de Abraão? Não. Estou falando na fé, na espiritualidade. Não. Todos os cristãos que vêm do judaísmo, porque o cristianismo, ele veio do judaísmo. E aqui começa com Abraão, um povo, uma nação. Ele é o número 1, o patriarca. Ele e Sarai, de um povo que se chama hoje povo de Israel. Abraão e Sara, gerando filhos na carne e filhos espirituais. Do judaísmo veio o cristianismo. Jesus Cristo e os apóstolos, a palavra de Deus partiu de Jerusalém, quando o Messias chegou, e se espalhou a todas as nações. E nós estamos vendo o cumprimento desta profecia, dessa promessa de Deus. Estamos vendo que muitas das famílias da terra foram abençoadas e continuam sendo abençoados no cristianismo, que cresceu, desenvolveu de uma forma espantosa, extraordinária, no mundo inteiro, em todas as nações, com a pregação dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, que escreveu as cartas lá no Novo Testamento. A maioria das cartas foram escritas por Paulo, que pregou aos judeus, mas muito aos pagãos. Foi um apóstolo muito importante das nações pagãs. E começou ali, naquela região. Jerusalém, Líbano, Síria, as ilhas que estavam próximas, Turquia, Macedônia, Itália, espalhou-se pelo mundo inteiro a palavra de Deus. E esta palavra, ela não só se cumpriu, como a gente vê tantas famílias que foram abençoadas pela fé de Abraão, pela espiritualidade de Abraão, como também está ainda se cumprindo. Vai se cumprir até o juízo final. Muitas famílias estarão entrando no reino de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque essa foi uma promessa de Deus. Mas aqui tem um detalhe muito importante, que é um alerta.
para você, para nós, esta palavra que Deus disse: eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ele não está falando somente de Abraão, Isaque e Jacó, e os patriarcas, os 12, e a descendência de Israel. Na carne, ele está falando dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e dos patriarcas, no espírito, na fé. Nem todos os judeus, naquela época e hoje, são filhos de Deus, são filhos de Abraão pela fé. Nem todos. Nem todos os cristãos que existem no mundo inteiro são filhos de Deus e filhos na fé e abençoados, como diz a palavra. Tenho a família abençoada pela fé em Abraão. Não, nem todos. Nem todos. Por quê? Por que existe essa diferença? Sim, essa diferença ela existe porque a salvação, a conversão do ser humano não depende unicamente de Deus. Não depende unicamente de Jesus Cristo. Não depende unicamente da palavra de Deus. Mas depende muito de você, de nós, em receber esta palavra, reter ela no coração e produzir seus devidos frutos na expressão, no comportamento, na conduta. Não ser somente ouvintes, como muitos foram, ainda estão sendo, no judaísmo na época e no cristianismo hoje, entre católicos e evangélicos, são ouvintes, como eles na época, muitos ouvintes. Esse povo, dizia Isaías, e Jesus repetiu essa palavra aos judeus, palavra de Deus, por meio de Isaías e de Jesus Cristo. Falou a mesma palavra ao povo judeu na época, quando ele ministrava o reino de Deus entre o povo israelita. Este povo se aproxima de mim somente com a boca, com a língua, mas seu coração está longe. É em vão que eles me prestam culto, porque só ensinam coisas humanas. Isso acontecia e está acontecendo no meio de nós. As pessoas são ouvintes. Também entre todos, não todos, mas a maioria, e muita gente que prega e ensina a palavra, muita gente que prega e ensina a palavra, entre evangélicos e católicos e cristãos em geral, denominações, pregam, ensinam a palavra de Deus, mas não vivem essa palavra, não cumprem essa palavra. Em parte, sim, guardam a palavra em parte, mas não toda, não as partes mais importantes, os mandamentos mais importantes, não cumprem. Ensinam até, pregam, mas não cumprem. São filhos e filhas de Deus? São nascidos de Deus? Serão salvos, herdeiros do novo céu e da nova terra, vencedores, eleitos? Não. A maioria não, infelizmente. Infelizmente. Poderia ser ao contrário, que se perdesse a minoria. Mas Deus não quer perder nenhum. Veja a parábola das 100 ovelhas. Era 100, uma se perdeu, o pastor foi atrás de uma só. Uma. Então ele não quer perder nenhum. Mas isso não depende só de Deus, de Jesus Cristo, dos pregadores, dos verdadeiros pastores, verdadeiros pregadores, que são poucos. Não, depende de você que está recebendo a palavra. Como está o seu coração? Lembra da parábola do semeador? Lembra? 4 tipos de pessoas na terra que ouvem a palavra de Deus. Tem o número 5, que não quer ouvir a palavra de Deus. Mas estou falando de 4. Estão ali na parábola do semeador. Vamos para o segundo vídeo, em nome de Jesus.